Fala galera, André Benfica na área em mais um episódio de A Voz do Bombeiro. E hoje, falando conosco aqui, Major Adriana. Major Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com você, Benfica. Sou Obrigado. Eu quem agradece Que a isso. oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Muito bom, fico muito feliz de ter a presença da senhora. Espero que nós possamos ter um bate-papo muito aberto, tranquilo aqui, porque essa voz é a voz da senhora, que então hoje é a voz do bombeiro, celebrando também o Outubro Rosa, e deixar a senhora falar e contar para nós aí como que é a vida de bombeiro. Como que a senhora começou, Major Adriana, na corporação e como que foi, como que é a sua, foi não, né, que a senhora ainda continua, qual que é a sua trajetória no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? Olha, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Minas Gerais é a mudança da minha trajetória, a mudança de vida. Eu falo que meu primeiro emprego foi como empregada doméstica aos 9 anos, para ajudar no sustento da família. E foi essa patroa, a Julieta, não vou esquecer nunca, que enxergou em mim, Benfica, eu te chamo de Benfica, né? É isso mesmo. Eu chamo de Benfica. E ela falou, olha, começa a ficar depois do horário, você termina de fazer as coisas e começa a estudar. E a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje à informação. Então, era livro mesmo, né? O livro físico, ali hoje tudo é digital, tecnologia. E aí eu comecei a fazer isso, a ficar, depois que lavava, arrumava, a ficar um pouco estudando os livros dos filhos dela, que estudavam em boas escolas. E lá eu fiquei, dos 9 até quase os 18 anos. E ela me falou, ela falou, olha, tem um trailerzinho ali na Praça 7, que é um centro de Belo Horizonte, eu vou te dar o recurso, você vai fazer concurso público, porque concurso público, olha como que era a mentalidade, né? Concurso público é a chance que você tem de deixar de ser empregada doméstica, de ter uma outra trajetória, de ter uma outra história, porque você merece ter uma outra carreira, né? E aí assim eu fui lá, fiz a inscrição, e eu lembro de não entender bem que eu seria funcionária pública. E aí eu fiz a prova na época. Foram mais de 5.000 inscrições para 80 vagas para ingressar na primeira turma de mulheres do Corpo de Bombeiros. E no Corpo de Bombeiros eu fiz carreira e tirei mais de 30 anos no Corpo de Bombeiros. Que legal, a senhora foi da primeira turma de mulheres do Corpo de Bombeiros. Sim, e hoje veterana, incrível, né? Fui pioneira e hoje sou veterana do Corpo de Bombeiros. Que incrível, Major, coisa boa, fico muito feliz por essa história sua, é muito bacana. Sim. E de lá para cá, a senhora foi especializando, começou soldado e foi levando... Sim, eu sempre tive uma inquietação, né? Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, não porque minha mãe permitiu, mas porque eu queria. Eu sempre tive essa inquietação. Então, eu comecei meio que escondido ali, ia ali, lavava uma vasilha da vizinha para ter um dinheirinho, até que eu tive que explicar para minha mãe de onde eu estava tirando um dinheirinho para bala. E aí minha mãe, com muita resistência, ela falou, olha, então você fica. Mas ela queria algo mais. Eu acho que essa inquietação que eu tenho de sempre querer algo mais, de querer produzir, é da minha mãe. E aí ela falava, não, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que querer ser próximo, tem que ajudar as pessoas, transformar. Ela sempre teve isso. E durante a carreira no Corpo de Bombeiros não foi diferente. Então eu entrei soldado, fiz o curso de sargento. Ainda como sargento, eu comecei o curso de Direito, na escola privada, faculdade privada, então eu estudava no centro, morava no bairro distante, vinha a pé, ou vinha de ônibus, ou não vinha, me virava. E fiz o curso de Direito. Durante o curso de Direito, eu já estava no 4º ou 5º período. Eu parei para poder fazer um curso de carreira dentro do Corpo de Bombeiros. Aí eu tentei o curso de habilitação de oficiais, tive êxito no concurso, formei em 2012. Em 2012, depois de formada, eu voltei para a faculdade. Então, eu levei do tempo que eu comecei o curso de Direito
em fazer o curso de habilitação de oficiais, que me tornou uma oficial do Corpo de Bombeiros, e a terminar o curso de Direito, eu levei aí um tempo de quase 10 anos. Eita. Né? Então, eu comecei, parei, e aí tinha uma filha pequena, me levava a menina para a faculdade, para estudar na faculdade, e aí fui para o curso durou 1 ano e meio, depois voltei para terminar o curso, fazendo uma matéria, 2, e fui terminando. E o curso de Direito, eu tive a oportunidade, há cerca de 2 semanas, de falar com alunos de uma faculdade sobre o que o curso de Direito foi de diferencial para mim. E aí eu falei, olha, o curso de Direito, ele não é só um diploma, ele não é só um certificado, ele é realmente um marco, pelo menos foi o que aconteceu comigo, para gerar oportunidades. E isso gerou algumas oportunidades durante a carreira no Corpo de Bombeiros. A partir do curso de Direito, eu tive a oportunidade de trabalhar na corregedoria do Corpo de Bombeiros, eu tive a oportunidade de me tornar professora das disciplinas de Direito, porque eu me apaixonei Incrível. pelas matérias, de ser professora da Academia do Corpo de Bombeiros, de compor um corpo docente, de trabalhar em faculdades. Depois, por conta do conhecimento jurídico, de presidir uma entidade do terceiro setor. E hoje também, porque hoje eu estou chefiando o gabinete de Secretaria de Segurança Pública do município muito importante, que tem uma dor muito especial, que é o município de Brumadinho. Agradeço demais a confiança da secretária, doutora Roseli, e também do prefeito, que está acreditando no nosso trabalho. Incrível. Mas isso tudo é estudo, educação. E aí a educação fez a diferença. Ainda que eu não tenha, eu estudei em escolas públicas, até eu terminei o 2º grau em escolas públicas, depois eu não consegui passar em faculdade pública, mas aí consegui ir trabalhando para poder terminar a faculdade em escolas privadas, e a gente vai, como se diz, né, o brasileiro vai se virando. E o fator educação fez total diferença para a minha realidade e para a minha família também. Incrível. Porque para a minha família também. Eu, hoje, do meu núcleo familiar, eu sou a única com curso superior ainda. Porque eu incentivo a estudar. Falo, filha, tem que estudar, tem que ter oportunidade. Isso, tá certíssimo, Major. Muito feliz pela sua história. Além de ser veterana, a senhora é uma das pioneiras também, né? Sim. Dentro da corporação, também dentro da família, igual a senhora falou, que curso superior, né? E coisa maravilhosa. E também chefiando uma pasta tão importante dentro de um município, e que não são desafios fáceis, mas como a senhora falou, com o esforço, dedicação e a educação como blindagem, a senhora consegue romper nesses desafios lá dentro, né? E a gente conta com o poder público, com os nossos governantes, para trazer essa igualdade, para trazer essa isonomia, porque é sempre um desafio. Sim. Então, assim, eu trabalhava de dia, né, estudava à noite, criava minha filha, e aí as pessoas discutem muito sobre a questão de igualdade, isonomia. A gente vai chegar o tempo em que a gente vai poder ou deixar de falar de políticas públicas inclusivas, de falar de paridade, quando a gente gerar as mesmas oportunidades. Sim. Então, se eu tive que começar a trabalhar aos 9 anos para ajudar na família, se eu tive que trabalhar de dia, estudar à noite, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas não é igual. Verdade. Não é igual. Verdade. Não é. E aí não tem igualdade, não tem isonomia na hora de prestar o concurso público. E durante a carreira também é a mesma coisa, porque eu tenho que gerar um esforço maior para concorrer para as mesmas vagas. Então as pessoas vão discutir sobre cotas, a questão nem é sobre cotas. Acho que essa discussão ela já foi feita, já está sendo implementada, é a questão de às vezes, de pauta política, mas a questão é a reparação mesmo, trazer a igualdade. Então eu espero realmente um tempo onde eu não tenho que falar sobre nada disso, ou que as pessoas me perguntem sobre isso. Eu ainda tenho que falar sobre isso. Nós estamos conversando sobre isso, né, Benfica? Exato. Que não necessariamente a gente quer levantar nenhum tipo de bandeira, mas fica
fica difícil não falar sobre isso quando você alcança algumas posições. E hoje eu me encontro em algumas posições que as pessoas se inspiram na Adriana, não somente na Major, mas ser Major, como que foi isso? Como é que você conseguiu ainda assim fazer um curso de direito? Como? Então, assim, eu inspiro as pessoas ainda, as pessoas se inspiram em mim, como eu me inspirei em algumas pessoas. E aí, eu estava contando aqui para o Benfica, pessoal, que eu já estava no Corpo de Bombeiros, já tinha me tornado sargento, graduada, e eu queria muito fazer o curso de habilitação de oficiais, que é um curso de carreira, né? Você progredir na carreira. E aí eu comecei, juntamente com uma amiga, a Eriquinha, e aí a gente trabalhava no alto ali da Afonso Pena, no batalhão, a gente descia todos os dias, não sei se ela vai lembrar disso, para poder estudar, fazer um curso preparatório para fazer o curso de formação, tentar, né? O curso de formação de oficiais. Isso durou 1 ano, 2 anos, e no primeiro ano não deu certo, aí no segundo ano também não deu certo, não passei. E aí eu lembro de conversar com uma pessoa e a pessoa falar assim, as pessoas falam sobre essa questão de ser mulher, de ser preta, e aí a gente percebe às vezes o racismo assim, de uma forma muito pontual, ou ainda aquele racismo institucional, porque as pessoas nem sabem que são racistas. Mas eu ouvi a seguinte frase, abre aspas, você está estudando já, eu estou vendo que você está estudando já há algum tempo, era sargento, mas você viu algum oficial preta? Mulher preta? Então, assim, a gente já tinha rompido a barreira de ingressarem mulheres no Corpo de Bombeiros, não existiam ainda no quadro do Corpo de Bombeiros mulheres. E aí, eu ouvi aquilo e comecei realmente a pensar, falei, poxa, eu estou perdendo tempo aqui, porque realmente não tem oficial preto. E você começa a pensar se realmente o racismo, você não nasce assim, eu sou discriminado, né? Você vai vivenciando começa isso. Começa a sentir aos poucos, né? A sentir isso. E aí eu falei, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti o racismo institucional. Mas o racismo institucional de que forma? De que as pessoas não enxergavam que podia existir uma oficial preta. Isso assim, é uma realidade às vezes pontual daquela pessoa que fez esse comentário, mas aquilo me trouxe um desconforto, me causou uma dor. E aí, por conta disso, eu falei assim, vou fazer outras coisas, né? Talvez seja isso mesmo, a gente gera aquela dúvida, eu peguei, mas deu certo para mim, porque aí eu fui estudar, depois acabei fazendo o curso de habilitação de oficiais, olha, oficial preta. Chique. E no meio do caminho eu encontrei uma oficial fantástica, que é a Major Márcia, hoje veterana da reserva. E talvez ela nem saiba disso, mas ela me trouxe uma nova motivação. Porque um dia encontrei a Major Márcia, uma mulher preta, que usava cabelo crespo, com uma identidade fortíssima, falava alto, firme, despojada. Aí eu falei, poxa, aí é sobre a gente ser inspiração. E aí eu falei, eu consigo. Então, eu tomei a decisão de parar o curso de Direito para poder estudar para o concurso de habilitação de oficiais e ser o melhor que eu pudesse ser, sendo a Adriana, né? Sendo uma profissional capaz. E não tenho vontade de parar. Que bom. Estou com 51 anos. Eu me sinto extremamente motivada e o conhecimento que a gente agrega até aqui, se você não entrega ele para ninguém, eu entendo que ele não te serve para nada. Então, eu passei por 31 anos de administração pública estadual, no executivo, hoje eu estou no executivo municipal, eu com muita vontade de entregar para o município que precisa, né, do meu trabalho, que eu quero entregar, eu preciso do município, porque ele me acrescenta como ser humano, como profissional, as pessoas são incríveis, a população, uma população que clama por isso, que clama por políticas públicas que possam transformar, que possam acolher, e eu me sinto pronta para trabalhar mais 30 anos, não tenho vontade de parar, não. Maravilha.
Maravilha. E a senhora, assim, desculpa, mas a senhora me inspirou muito desde quando eu conheci a senhora. Achei a senhora como uma... Desculpa, eu fui stalkear a sua vida. E quando eu comecei a ver, né, e graças a Deus, eu acho que o nome da gente precede, a senhora solicitou a minha presença em alguns treinamentos, né, da Santa Casa, e foi para mim inspiração muito grande, que eu estava entre militares, sendo um civil, tinham vários instrutores militares, né, das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica, e foi muito bom. Muito elogiado, viu, gente? Foi muito legal, eu fiz o que a senhora acabou de falar, entreguei o meu máximo para que tornasse, né, a maior brigada de incêndio do estado de Minas Gerais, que foi a da Santa Casa. Foi muito bom. E essa inspiração é que eu sempre falo com os meus alunos de brigadistas profissionais, as brigadas básicas também, que nós precisamos ser essa inspiração para as pessoas. Sim. Indiferente da discriminação, né, igual a senhora fez, indiferente do que falam, é estufar o peito e lembrar, tem uma palavra que Jesus disse para nós, é a seguinte: não se acende uma lâmpada e enfia debaixo da cama. Você pega a sua lâmpada, aquele entendimento, sua inteligência, aquilo que você recebeu de graça, e dá de graça, entrega. O que a senhora fez, a senhora tem inspirado dezenas de pessoas, e realmente, às vezes, a gente não sabe, a senhora não sabe a quantidade. Né? Exato, é a responsabilidade. O que a senhora falou da Major... que talvez ela nem saiba a toque. O tanto que ela inspirou a senhora. Isso é muito bom, porque a vontade de crescer, a senhora falou da desigualdade, eu tenho, com convivência da minha casa, um sargento que veio do interior de Minas Gerais, ele era jardineiro e ele queria formar o 2º grau. E ele foi estudar dentro do ônibus. Passou o 2º grau. Aí ele continuou estudando e conseguiu passar na Guarda Municipal. E continuou estudando, mesmo com as apostilas dentro do ônibus. E eu fui com ele no dia dele fazer a prova física para soldado da Polícia Militar. Eu estava lá em cima da plateia e vibrando cada volta que ele dava. E quando agora ele é o Sargento Pinheiro. Eu sou suspeita, eu adoro esforço. É top demais, é maravilhoso. Eu gosto disso. É bom, porque a gente consegue mostrar o quanto que o desafio é grande, mas eu posso superar esse desafio. Meu pai falava comigo assim, eu falava, pai, eu morava em Birité, né? Sempre vive entre serras. Pai, o que tem atrás daquele morro? Meu pai, atrás de morro tem morro. Até hoje eu estou desbravando os morros de Minas Gerais para descobrir o que tem do outro lado. Olha, a gente... coragem. Coragem. E eu tive uma pessoa que falou comigo, que me desmotivou a fazer o curso de oficiais. Mas eu tive muito mais pessoas me incentivando. Eu vou sempre falar da minha mãe, né? Mas... eu tive amigos, pessoas assim que me influenciaram de forma muito positiva. Eu sou do tempo da datilografia, né? Então tive essa patroa que falou, estuda nos livros aqui, porque ainda não tinha internet como ela é hoje, não tinha um celular como ela é hoje. Não, você tem que aprender a digitar. E tem uma curiosidade que, assim, faz diferença, né? A gente ter uma pessoa para te incentivar, ou eu posso ser a minha própria incentivadora. Isso. Então eu costumo acordar de manhã, levanta e vai. Eu não me entrego a ficar parado. Eu preciso do desafio. O desafio é muito importante. O desafio, às vezes, eu crio. Então, eu vou correr 10 quilômetros, ou vou correr 20. O que eu consigo fazer? Eu crio, às vezes, os meus desafios. Eu vou ler um livro. Hoje, essa semana, eu vou... Crio pequenos desafios, às vezes, saudáveis também. Assim, essa semana, eu vou dar um oi para todos os meus amigos. Eu estou com saudade dos meus amigos. Ou essa semana, uma vez por dia, eu vou... dar um oi para um amigo. Então eu crio desafios quase que diariamente para que eu esteja bem. E hoje a vida é muito corrida, então o trabalho, viver, trabalhar para as pessoas, transformar a vida das pessoas, construir políticas públicas, que foi o meu caminho, né? Então eu ingressei numa instituição pública, eu servi, servidora pública, agente público, bombeiro, e agora, então é o caminho da minha vida. Então, servir. Então, eu escolhi isso. Não tem nenhuma fórmula mágica, não. É acordar e trabalhar, eu acredito. Tem as dificuldades, tem.
Não é todo dia que estamos bem, que acordamos bem. Mas hoje, por exemplo, é um momento especial, porque a gente se encontrou, né? Eu estava à frente lá da entidade, e aí você fez esse trabalho. E esse trabalho começou, na verdade, com um parlamentar que fez uma articulação, e de repente nós estamos aqui, nós nos encontramos, e hoje com caminhos distintos, e nos reencontramos aqui. E para contar a nossa história e manter o outro motivado. Então eu gosto muito da docência por isso, porque você consegue ali transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Verdade. Isso é fantástico. Então uma salva de palmas para os professores, porque é um caminho que eu construí e que hoje eu falo, eu sou bombeira. Às vezes eu falo, eu fui num evento, falei, qual que é a sua função? Eu falei, não, eu sou professora. Eu falei, minha mãe também é professora. Você não é bombeira? Eu falei assim, eu sou bombeira e professora. Salva vidas em todos os aspectos. Eu não preciso nem perguntar se a senhora gosta do que a senhora faz, porque a sensação de estar junto com a Major Adriana é maravilhoso, porque é uma pessoa que inspira a gente no que fala, no que faz, e salva vidas, tanto na parte educacional, né, Major, que quem educa salva, né? E na parte física também, que a senhora já atendeu diversas ocorrências, diversas situações, a senhora já salvou inúmeras vidas. Agora eu queria perguntar à senhora o seguinte, que eu sei que eu vi aquela foto da senhora no Instagram, que a senhora está atravessando as cordas. A senhora imaginava que naquele momento, quando a senhora viu aquela foto, a senhora inspiraria outras pessoas? A senhora imaginou alguma coisa assim? Do que a senhora está fazendo hoje? Quando a senhora começou lá atrás, a senhora imaginava o que está acontecendo hoje, o resultado, a grandiosidade que é o seu trabalho hoje? Porque hoje, praticamente, a senhora está, vamos falar assim, já conhecida estadualmente e, sem dúvida, alguém... Essa gentileza sua, né? Não, é sério, porque a senhora está aparecendo lá para Brumadinho, né? Eu já fui em outras cidades de Minas Gerais, bem para longe, já ouvi falar da senhora, e, sem dúvida, eu tenho certeza que pessoas fora do nosso estado também já conhecem a senhora. Então, eu não imaginava, mas... eu não imaginava ser bombeira também, né? Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer que assim, eu não fiz um planejamento, não houve um planejamento estratégico, né? Hoje tudo é planejamento, é projeto, é estratégico, né? Mas não teve um planejamento. Eu queria só sobreviver, Benfica. Eu queria ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus pais. Então eu casei, hoje eu sou divorciada, mas eu casei aos 18 anos, no mesmo tempo que eu entrei para o Corpo de Bombeiros. Eu tive uma filha aos 29 anos e hoje eu sou mãe solo, né? E o único planejamento que eu acho que eu sempre tive é cuidar da família, e eu acredito que eu tenha conseguido. Então eu cuidei da minha mãe, hoje cuido do meu pai, e dentro do possível a gente ajuda as pessoas, porque é isso que o trabalho faz, o trabalho é para edificar. Então não pensava não, e eu acho que a gentileza sua falar sobre essa questão das pessoas conhecerem, mas eu acho que o trabalho ele reverbera mesmo, e que bom que positivamente, mas eu não planejei isso não, as coisas estão acontecendo de uma forma muito positiva, e ao mesmo tempo gera muita responsabilidade. Verdade. Porque ao mesmo tempo que hoje você tem que divulgar o seu trabalho, você também é muito cobrado. Então tudo é imagem. E para a mulher preta, existe sim uma cobrança, né, maior. Existe a cobrança para a mulher, existe a cobrança para a mulher preta, então eu tenho que atender padrões, né, de competência, de beleza, ter comportamento social. Isso é fato para todo mundo, mas para a mulher existe uma cobrança maior. E as pessoas ainda, isso eu posso afirmar, não estão acostumadas com mulheres nas diversas esferas, na posição de decisão. Isso ainda incomoda. E ainda incomoda porque as pessoas não estão acostumadas com mulheres pretas que tenham condições de ser gestoras, de serem capazes de gerir uma empresa e de tomadas de decisões importantes que impactam a vida das pessoas. Quando eu falo que elas não estão acostumadas, no sentido de que a gente olha
um homem falando, um grande empresário, está tudo bem, né? Então faz ainda, vamos falar assim, pouco tempo que a sociedade está se adaptando à presença das mulheres. E mais pouco tempo ainda se adaptando à presença das mulheres pretas em posições de tomarem decisões. Então eu vejo que isso ainda incomoda. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né? Sobre a crítica ainda no olhar. Infelizmente. Ainda tem isso. Não tem, eu acho que as pessoas estão menos ousadas no sentido de agredir. De vez em quando você vê alguém falando ali, mas porque foi pego. Porque assim, falar, olhar no seu olho e te agredir, né, cometer injúria, né, ou cometer o racismo, lá tem isso, não, é mais difícil de acontecer. Principalmente quando você já está numa posição que a pessoa vai, né, é igual o sinal vermelho. Sinal vermelho, eu não vou fazer. Porque, como diria minha mãe, a assombração, né, sabe para quem aparece. Então, eu acho que nós ainda estamos construindo isso. Verdade. Mas é às vezes desgastante. Imagino, Major. É desgastante porque a gente só quer trabalhar, você só quer um tratamento igualitário, a gente só quer isonomia, quer ser respeitado. E eu não quero ter que chegar no lugar e me preocupar se as pessoas estão olhando, estão deixando de olhar. Eu não quero ter esse desconforto. Mas ele existe. E não é uma bandeira também que eu não quero levantar a bandeira disso, daquilo, da mulher, ou da violência do meio, eu não quero, mas é necessário. Tem coisa que tem porque que ser falado. As mulheres ainda estão sofrendo violência. As mulheres estão sendo assassinadas dentro das suas casas. Nós ainda estamos quebrando um sistema patriarcal. Se eu ainda posso dar voz para essas mulheres, ou não construir, não era esse o meu projeto, mas eu estou aqui sentada para falar disso, se eu estou numa Secretaria de Segurança Pública, onde existem projetos para coibir a violência doméstica, eu tenho que falar sobre isso. Então, eu nasci preta, eu represento um povo negro, sim, que ainda sofre discriminação pela cor da sua pele. Eu ainda sofro discriminação pelo meu gênero, eu ainda sofro discriminação por ser preta e por aí vai. E aí a gente não quer, mas é necessário. E aí o sistema, ele tem que ser meio que revolucionário. Acho que é assim que as coisas modificam. Sim, revolucionário, não violentos. Não. Revolucionários. Revolucionários no sentido de, olha, nós estamos vivendo em sociedade, eu tenho o mesmo direito que o seu, respeito os meus limites, você tem a sua opinião, mas para a sua opinião, quando você se exceder nela, a sua conduta é criminosa. Então, ele é revolucionário no sentido de levar a educação, no sentido de colocar isso nas escolas, ensinar para as pessoas que as pessoas, são seres humanos e precisam ser respeitadas e não podem ser discriminadas pelas suas escolhas. E isso é muito importante. Isso me movimenta. Você falou certinho. É revolucionário, não mercenário. O revolucionário é aquilo que a senhora fez. Tinham 80 vagas. Quantos que concorreram? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. A senhora estava entre os 80 e a senhora foi uma das primeiras mulheres, no Corpo de Bombeiros. Isso é revolução. Né? A senhora foi lá, tomou seu espaço, se pendurou e mostrou que a senhora é capaz, Sim. como qualquer um outro e como qualquer uma outra que está aí do outro lado assistindo, se inspirando. Gente, o que tem de mulheres que revolucionaram e que revolucionam nesse país é brincadeira, é gigante essa nação de mulheres que fazem isso. Agora, o mercenário é aquele que senta, se coloca como coitado, né, Major? Sim. A senhora já viu muito. Ah, porque eu não posso, porque eu sou negro. Ah, porque eu não posso, porque eu sou mulher. Gente, não tem nada disso. A gente pode. Não pode e não tem limite. Pode. O limite está aqui, ó. Por mais difícil que seja, eu conheço lá o Sargento Pinheiro. Sargento Pinheiro estudando dentro do ônibus o tempo inteiro. Quando ele não estava estudando no ônibus, ele estava sentado na moto, estudando. Isso é revolucionário. Eu não aceito o sistema. Não aceito o sistema da forma como ele está. Ele precisa melhorar. Precisa. E depende de nós, Major. Porque quando nós aceitamos a condição que nos impõe, nós nunca descobrimos o que tem do outro lado. Sim. Se atrás do morro tem morro, sai da frente que eu vou derrubar todos.
eu vou saber o que tem do outro lado, eu quero mais. E esse gosto de quero mais vem com pessoas inspiradoras como a senhora e diversos outros antes da senhora, que mostraram para nós o caminho. A senhora desbravou um caminho em que várias outras mulheres entraram, né? Outros homens de poder também entraram, se transformaram, e que hoje também estão... Pois é, e hoje, graças a Deus, estão levando esse legado. E eu acho muito legal também, a senhora é muito modesta, mas eu vou ficando expondo a senhora aqui. A senhora também foi presidente da Fundação Salvar. Foi. Me conta isso aí, conta como que foi. E aqui, eu sei que a senhora tem história, não deixa de contar essa história, não. A senhora participou das aquisições das aeronaves, né, do Batalhão de Operações Aéreas. Hoje, mais cedo, eu falei sobre ela aqui com o Cristiano Xavier, que é um condutor do SAMU, né, e hoje, mais cedo, nós tivemos a Gisele Dias, que também é uma precursora mulher que revolucionou essa empresa aqui com os treinamentos, e eu gostaria muito que a senhora contasse essa conquista profissional da senhora, se possível. Olha, são várias histórias, né, ao longo da carreira. E não é sobre ser modesta, e também assim, a presidência da fundação, e hoje nós temos um novo presidente, enfim, a fundação segue, estou apaixonada por ver a fundação colhendo frutos e dentro da finalidade que ela foi criada. E eu acho que é muito importante dizer que a Fundação Salvar não foi ideia minha. Ela foi um projeto do Corpo de Bombeiros que deu certo. Então, todo o mérito disso é dos gestores que pensaram sobre o Corpo de Bombeiros ter uma entidade privada sem fins lucrativos para poder fomentar, desenvolver conhecimento científico. Então, meus parabéns a quem teve a ideia. E, por um acaso, por um acaso. Por um acaso. No meio do caminho, a gente teve a oportunidade de fazer parte desse projeto. E então eu fui a vice-presidente da Associação Salvar, que depois foi extinta e se tornou instituidora da atual Fundação Salvar. E aí a Fundação Salvar, eu fui diretora administrativa e aí depois indicada para ser presidente da fundação. E fiquei lá até o final do ano de 2024. E nesse período, a gente começou a trabalhar a captação de recursos alternativos. E aí deu muito certo, a partir da gestão do comando do Corpo de Bombeiros, a gente fazer esse trabalho. E aí você falou da aeronave, né, que é um marco, assim, todo mundo pergunta, e aí a gente conseguiu realmente captar recursos e entregar uma aeronave para o Batalhão de Operações Aéreas. E é isso, não teve muito esse segredo, é trabalho, equipe maravilhosa, Tenente Sandro, Sargento Glauber, o comandante-geral à época, a atual comandante-geral. Foi um trabalho em conjunto. E aí todo mundo pensando um pouquinho, escrevendo um pouco, batalhando um pouquinho. E hoje eu fico aqui assistindo a Fundação voar. Bacana. Né? E eu espero pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento para outras pessoas. É o que eu já estou fazendo isso. Porque é aquilo que eu falei, conhecimento vai guardar para você? Não pode, não posso. Minha missão é salvar. Nossa missão é salvar, de diversas formas. O conhecimento é forma de salvar vidas. É verdade. Então, hoje eu aplico esse conhecimento em Brumadinho, eu quero levar isso para quem quiser saber. Eu gosto de ensinar, gosto de ser professora. É aquele espírito de mãe mesmo, senta aí e vai estudar. Senta aí e vai estudar. Mas quando eu achei que já estava assim, já aprendi tudo, agora eu vou sentar aqui e, né, terminar a carreira e não sei o quê, aí veio esse desafio incrível, porque eu aprendi muito. Porque eu, servindo ao Corpo de Bombeiros, aí administração pública, né, nesse setor, e aí veio o terceiro setor. Eu falei, eu achei que eu já sabia, né, em termos de administração pública, de gestão pública, né, já tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em finanças públicas. Eu achei que já tenho uma noção boa para ser uma gestora pública.
quando veio o conhecimento do terceiro setor, eu fiquei verdadeiramente encantada, porque o terceiro setor, ele realmente é essa ferramenta alternativa que vai fomentar a administração pública. E aí, muita norma, e aí eu pesquisadora, eu gosto de estudar, pesquisadora de normas, e aí eu fui entender o terceiro setor. Hoje, para quem não sabe, o terceiro setor, ele movimenta um montante de recursos expressivos, volumosos, robustos, e ele entrega isso para a administração, entrega uma aeronave, entrega equipamento. Então, assim, o terceiro setor, sendo utilizado dentro daquilo que ele foi proposto como uma ferramenta alternativa para a administração pública, primeiro setor, ele é perfeito. Perfeito. E aí, eu continuei trabalhando. E eu continuo trabalhando. E eu quero ver o que a gente consegue fazer enquanto terceiro setor também para o nosso município. Maravilha. Para a nossa cidade, para o nosso município, para Brumadinho, para o nosso país. Eu sinto falta, hoje, Benfica, de lideranças. Porque eu sou de um tempo, aí quando a gente fala de um tempo, né, já fala assim, nós já estamos com algum tempo de caminhada. Mas eu sou de um tempo em que a gente, um presidente faleceu, morreu, vai se chorava pelo presidente. Quem é sua liderança? Quem é seu líder? De ídolos, né? Ayrton Senna. Sim. Nós somos de um tempo que você tinha líderes, né? E aí eu sinto falta disso. Quem é seu líder? Criadores de pensamentos e comportamentos ideais. De comportamento, mas assim, desse comportamento, transformação social. Sim. E que a pessoa te inspira no nível que você quer fazer junto. Verdade. Então, independente se é líder religioso, se é líder político, se é artista, se é jogador de futebol. Não, mas Verdade. ele te inspira. Inspira. Você quer vestir a camisa igual aquele cara. Sim, o cara te inspira a cortar o cabelo, te vestir a roupa. Então, tem assim, falta eu olhava, isso. né, assim, eu vou dar um exemplo, né? A gente se identifica com as pessoas. E aí eu olhava falando, e que Glória Maria. Poxa, eu quero ter esse cabelo da Glória Maria, né? Eu quero, nossa, ela é bonita, ela fala na televisão. Quem está inspirando a minha filha hoje com 22 anos? Eu sinto falta disso, de quem eu quero ouvir, né? Mas eu estou falando de palavras com conteúdo. Né? Aquela imagem que te inspira, que eu quero ouvir, de líderes mundiais. Eu sinto um pouco de falta disso hoje para a nossa juventude, de líderes que globais, assim, né? Aquele líder não partidário, aquelas pessoas que a gente olha e quer ser quando crescer. Sim. Eu sinto um pouco de falta disso hoje. A senhora falou algo interessante, que teve uma geração que conviveu e viveu Carlos Drummond de Andrade. Isso. Teve uma geração que conviveu e viveu com Oscar Niemeyer. Onde você olha e fala, olha, ele esteve aqui, olha, ele escreveu sobre isso, olha, ele falou sobre o canto desse pássaro. Hoje nós não temos essas pessoas. Eu comentei isso com minha filha uns meses atrás, eu falei assim, quem são os poetas da sua era? Quem são os compositores do seu tempo? Isso. Quem são os músicos? Falando certinho. Quem são os seus músicos? Isso. Não vou falar não para não criticar, mas o que a senhora falou realmente é isso. O que nós estamos fazendo? Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Nós estamos esperando coisas acontecer. Por trás de uma telinha, esperando alguém ter coragem. A senhora falou, está esperando... tanto, às vezes, sente falta de liderança que vem pulsantemente junto com a gente sente mesmo, que a gente está atrás da telinha do celular esperando alguém que tome uma posição, uma postura, esse aqui eu apoio. Apoiar depois que faz... Sabe? Assim, de liderança que unifica. Aquela liderança que unifica de qualquer forma. Então, a gente não é só politicamente, não. É liderança que você fala, que todo mundo fala assim, não... Essa pessoa, ela é unânime.
porque as pessoas se inspiram nela. Ninguém fala mal dessa pessoa, né? Pode até criticar, mas reconhece o talento. Então eu sinto falta disso. Imagina. Sinto falta da gente ter essas pessoas e a gente tentar, aqui no nosso círculo, né, de influência, influenciar as pessoas de forma positiva, como você faz no seu trabalho, como eu faço no meu trabalho, e a transformação ela é de tijolinho. Então, isso. Eu tive lá minha patroa que me incentivou, alguém falou, não, continua. O dia que eu falei, não estava bem, eu falei, nunca fale isso, você está bem, sim. Quando a pessoa te perguntar, fala, estou bem. Para a gente ir gerando nas pessoas essa expectativa. Exato. Eu não gosto que as pessoas falem, essa geração de hoje. Essa geração de hoje, é a geração que tem tudo. Então, eles têm que produzir mais. Tem que incentivar. Falar assim, faça o seu melhor. Eu penso que nossos grandes líderes ainda estão por vir sempre. Sem dúvida. Não vou viver para sempre, então os líderes estão por vir. Tem sempre que gerar novos, por isso que a gente tem que ser grandes exemplos. Você falou algo interessante sobre falar da geração, alguém que num treinamento falou assim, esses jovens de hoje, eu estava de costas escrevendo quadro, olhei para trás e falei assim, quem educou os jovens de hoje? Sim. Aí o moço olhou, quem? Aí o senhor já de cabeça bem branca, eu falei sim, os jovens do passado. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu falei assim, não sei. Eu não sei se eu tenho, mas eu acho que a gente tem que trazer para si, trazer para nós, cada um no seu diferencial, aquilo que pode mudar. Não precisa ser tudo. O pouquinho que você muda, eu falo com a minha filha, eu faço isso. Eu vou falar uma coisa que eu faço pontual. Isso não é problema meu, Exato, isso não é problema meu, mas quando na hora de reivindicar, vai que não é problema seu, vira problema do outro, depois vira problema nosso. Um papel de bala jogado no chão já é problema. Sim. Uma garrafinha deixada em qualquer lugar já é problema. Um copo que você não se prontificou lavar, ele é um problema. Olha só para você ver. Problemas grandes fazem a gente se juntar para resolver. Problemas pequenos nos dividem. E olha a quantidade de problemas pequenos que nós temos. E o brasileiro tem uma característica de se unir nas grandes tragédias. Exato. Né? A gente viu isso no Rio Grande do Sul. O país se mobilizando. Sim. É exatamente isso que você falou. A gente se mobiliza, a gente tem isso. Sim. Né? A gente gosta da liderança, a gente gosta de ajudar. Tem essa coisa do brasileiro mesmo, que é do aconchego, de transformar, de cuidar. Eu quero muito assim que surjam grandes líderes que possam unificar. Eu acho que será muito importante. Está todo mundo um pouco cansado, né? Vamos continuar nessa pegada que a gente, com o grande exemplo da senhora e de grandes outros pensadores, nós vamos chegar lá. E me conta uma coisa aqui, Major, a senhora hoje é uma gestora pública, né? Militar do Corpo de Bombeiros, e Efésios, aquela coisa bonita, aquele marketing bonito que a senhora faz, eu acho lindo o trabalho da senhora, que a senhora trabalha com os projetos sociais também. Trabalho. E eles, por todos que eu vejo, são inspiradores e muito importantes para a sociedade. Conta como surgiu esse sonho de Efésios, que eu achei tão interessante, até mesmo o nome, né, do Efésios, a senhora tirou de onde, e como que é o trabalho de Efésios, que também é terceiro setor, não é isso? Isso, eu fui criada numa família cristã, evangélica, e o nome Efésios veio daí. E no livro de Efésios tem um versículo, né, que eu cresci ouvindo a minha mãe falar, você sai de casa e pede pela armadura de Deus. Então, depois quem tiver curiosidade... Se vestidos pela armadura de Deus. A armadura de Deus. E aí eu trouxe isso para a vida. Aí eu reformei, né, fui para a reserva, reformei para a reserva do Corpo de Bombeiros, cumpri meu ciclo na fundação e eu nunca quis ficar parada. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? E aí eu juntei com a minha filha, que está fazendo faculdade agora e tudo, falei, olha, eu queria realmente continuar com o curso. Esse conhecimento que eu adquiri na área do direito público, na área do terceiro setor, e eu comecei a visitar entidades sem fins lucrativos. E me deparei com entidades que precisavam desse conhecimento, de elaborar um projeto, de captar um recurso, e eu fiz essa pesquisa. E aí eu comecei a fazer isso em dezembro mesmo. E
falei, vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer isso de forma gratuita, né? Eles falam no êxito, porque as entidades que movimentam o terceiro setor, um grande percentual delas são de líderes comunitários. Então, é aquela pessoa que começou a fazer um trabalho social, se organizou, tirou o CNPJ e conhece a comunidade e às vezes não teve a oportunidade de estudar porque é extremamente técnico, não sei o quê, mas ela faz a gestão daquela entidade com primor. E aí, às vezes, falta recurso para concorrer no edital, para estudar. E aí eu comecei a fazer isso. Aí nasceu a Efésios. Aí a Efésios é isso hoje. A Efésios hoje, ela entrega esse trabalho gratuitamente para quem não pode pagar. Ou a gente faz o trabalho no êxito de fazer um edital e vamos tentando aí contribuir para a transformação dessas entidades pequenas. E é um trabalho assim de entrega social. E a gente tem alguns exemplos de grandes entidades que fazem isso, mas tem uma estrutura por trás. Então o recurso está ali, mas o presidente não tem tempo, ele não tem quem elabora a Efésios, então é a armadura de Deus. Bacana, que legal. Muito feliz por isso, Major. Muito legal. Vocês conseguem lá pegar o recurso, trazer para a entidade, ajudar eles a gerenciar e trabalhar. E eu tenho buscado parceiros que acreditam nesse propósito de que a gente consegue entregar o nosso trabalho de alguma forma para aquelas entidades, para que aquela entidade possa crescer. Então, tem entidade que cuida de questões ambientais, eu tenho entidade que cuida de educacional, tem entidade que é creche, eu tenho entidade que trabalha só com capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Importante. E aí eu busco parceiros que querem fazer esse trabalho social. Quem pode pagar, paga. Quem não pode, a gente vai fazer, amigo. Entendi. E é um passo grande, mas é isso. Um tijolinho, outro tijolinho. E vai dando certo. Construindo... Mas que hora o pessoal fala, mas como é que você consegue fazer isso tudo? Porque eu não faço sozinho. Boa, muito bem. Eu não faço sozinho. Gostei dessa resposta. Outro dia eu fiz a pergunta dessa para a pessoa. Por que você consegue fazer tudo isso? É porque eu faço tudo mal feito. Eu falei, então não adianta fazer. Não, você não faz sozinha. Você trabalha em equipe. Construindo não, mal além. Feito, não. No mal feito não pode. Você está construindo, junto com todo mundo, um legado. É legado. Gigante, um legado. E aí daí a pouco você solta a mão. Ensina. Isso, ensina. Ensina. Exatamente. Aí a pessoa vai embora. E gera gratidão. Gera em mim satisfação, conhecimento e gera gratidão no outro. Que legal, Major. Muito então, bom. Essa roda, ela é uma correntezinha. Ela vai girando. Ela não tende a parar, vai só se mantendo. Alguém vai falar que é altruísmo, né? Mas é só sobre isso. Muito bom. É sobre isso. E eu não importo muito com... Eu aprendi a não me importar tanto com aquelas opiniões que desconstroem o meu sentimento de crescer, de trabalhar. Eu não me importo muito. Eu aprendi, uma blindagem mesmo. Porque se isso não vai fazer com que eu continue, e eu quero continuar, isso está determinado. Eu quero continuar, eu quero trabalhar enquanto eu tiver saúde. E aí eu volto a falar da minha mãe. Minha mãe estava com 3 AVC, depois de ter sofrido 3 AVCs, ela falava assim, eu quero continuar trabalhando. Eu falei, como, mãe? Quero continuar trabalhando, ficar sentadinha. Ela falou, não vejo a hora de eu melhorar. Então, minha mãe faleceu falando que ia trabalhar. Olha. Então, assim, ela no hospital, a gente gravando o vídeo, ela avisa para a família que eu vou melhorar. Então, isso é dela. Que benção. Então, a inspiração que eu tenho é ela. Então, eu falei assim, a gente sabia que ela não ia voltar a trabalhar, ela não precisava de voltar a trabalhar, mas ela criou uma motivação interna. Minha mãe foi a mãe que saiu de São Paulo, né, com os 3 filhos, depois ainda teve mais um aqui, porque aqui era a única escola que conseguia alfabetizar minha irmã, que era surda, minha irmã mais velha, Renata. Ela ficou surda, e aí com 3 anos, os meninos do pequeno falou, não, se é só lá que tem, a gente vai ter que mudar para lá. E veio para... Por isso que nós fomos criados aqui, Que porque legal. aqui ela foi alfabetizada.
Aqui ela foi alfabetizada, trabalha em indústria, aposentou, continuou trabalhando, é uma das melhores funcionárias da empresa dela, morro de orgulho dela. Que legal. Ela então, assim, eu acho que é esse o tipo de cidadão que a gente tem que construir. Que não desiste, que estuda no ônibus. Eu não posso. Então, essa é a revolução que eu quero fazer. Então, assim, aí você fala, a pessoa quer te conhecer. Eu falei, nem sei por quê, mas é porque você está trabalhando. Então, se eu não quero que os nossos jovens se inspirem em condutas marginalizadas, eu tenho que ter um comportamento diferente. Sim, exatamente. Então, as nossas pautas, elas têm que ser sobre pessoas. Então, essas pautas em que a gente tem que ganhar tempo, não é perder tempo, então ganhar tempo no sentido de que elas vão ser transformadoras, deixa as pessoas viverem em paz, né? Sim. Deixa as pessoas viverem em paz com as próprias escolhas, porque nós temos algumas preocupações que são mais sérias, que é gerar motivação nas pessoas. Gerar motivação para elas serem saudáveis, ter uma mente tranquila e continuar vivendo, porque esse é o nosso país, essa é a nossa casa. Então, tem preocupações tão mais próximas daqui, né, de quem está do meu lado, de alguém que está com um problema de saúde mental, ou tão mais sérias do que isso, do que a gente tem que se preocupar com as escolhas das pessoas. Então, vamos só fazer o nosso trabalho aqui, ver o que a gente consegue fazer, que vida que eu consigo salvar, que pessoa que eu consigo ajudar fazendo o meu trabalho. Boa. Eu acho que é por aí. O seu trabalho é de salvar vidas. O seu trabalho é prevenção. E prevenção salva vidas. Verdade. E a senhora tem acompanhado como que tem sido hoje, dentro da corporação, o trabalho das mulheres que chegam, que sou fã já estão... Coronel Jordana. Aqui, querendo falar, não? Mas depois a senhora conseguiu uma entrevista com ela e eu vou ficar feliz demais. Só de tirar a foto com ela, eu já estou satisfeito. Eu sou suspeita, porque eu tenho... a Coronel Jordana, ela foi minha chefe quando ela era tenente. E aí, e assim, olhar... Então, assim, pensa, eu ser da primeira turma de mulheres que ingressaram no Corpo de Bombeiros em 1993. E eu estar aqui hoje, veterana, e ver tantas mulheres no Corpo de Bombeiros. Então, tem piloto, comandante-geral, né? Tem a Coronel Daniela, foi chefe de Estado-Maior. Então, assim, eu sou fã das mulheres, suspeita para falar, né? Acho que eu vou dar uma dica pro bombeiro. Corajosas, poderosas, empoderadas, empoderadas. Eu vou dar uma dica. Rafa, que dia que vai sair esse podcast, sabe? Mais ou menos? Tem que ser próxima semana? Tá dentro do mês de outubro, né? Vou falar coisa assim como civil, mas se eu fizer alguma coisa errada, só me avisa, tá? Eu tô com a advogada aqui, vocês resolve com ela. Ô, comando maior, rola aquela foto com as mulheres, levando a Major Adriana, comando geral, vai ficar top demais pro Outubro Rosa, tá? É só uma dica. É porque eu acho lindo. Esses dias eu tive... Foi na semana passada. Eu estou sendo chefiado por uma mulher incrível, a doutora Roseli Baeta. Eu tô acompanhando ela no Instagram, eu acho ela sensacional demais. Ela é muito engraçada, muito pra cima, agitada. É de uma energia. Então, ela é delegada geral, comandou aí... as delegacias especializadas, e tá lá no pique, né? No pique, no mesmo lugar, a gente custa acompanhar a doutora Roseli. Ia ser... Custa acompanhar. Então, no dia que eu fui ser entrevistada por ela, eu senti intimidade. Eu fiquei bem lá, que mulherão, competente, sabe? E ela tem me incentivado muito. Então, ela assim, você tem que fazer isso, despacha com a gente qualquer hora do dia e da noite. E, então, assim, eu estou sendo chefiada por uma mulher. E aí, eu acho incrível isso. Eu falei, como é que eu não vou me sentir motivada? Porque você está seguindo ela no Instagram. Tô seguindo. Tô apaixonado pelo... O jeito dela andar assim, você olha assim, meu Deus, ela é imponente, não dá confiança, bravona. Não, brava, mas brava assim. Estou aqui para cumprir o meu dever. Isso, com critério, acho legal. E aí, um dos motivos de eu ter decidido estar lá, chama-se ela, doutora Roseli Baeta. Por quê? Porque eu cheguei e aí ela foi me entrevistar e ela é imponente, né? Eu
Falei, nossa, essa mulher... Assim, aí ela pegou, isso, você começa amanhã, pai. Então, vamos embora. Se o senhor começa é amanhã. Chique demais, eu acho muito chique. Depois, se ela conseguir, eu vou lá em Brumadinho, quer conhecer a turma lá, eu vou levar a Rafa pra tirar as fotos lá. Se ela quiser, as postas abertas. Não, mas aqui é para dar voz. É para dar voz. É para dar voz. E ela defende, tem um legado na carreira. Aí já estou falando dela, porque o Sá, você virou fã dela? Eu falei, virei. Porque pessoas não tem jeito de não virar. Não tem como não virar fã. São pessoas que inspiram. Eu vou me inspirar em pessoas que me falam levantar da cama para trabalhar. Certíssimo. Né? Para correr. Falar nisso, o povo que está falando que vai correr na corrida dos bombeiros. Nós vamos levar a doutora Adriana. Tá? Bombeiros, vocês me aguentem, que eu estarei lá na corrida, tá bom? Se eu passar mal, vocês me levantem, tá bom? Aqui, eu tô falando que vai correr, vai caminhar na corrida dos bombeiros. Vamos caminhar. O importante é passar debaixo daquela ducha de água gelada lá. O importante é estar presente. Nós vamos fazer. Porque aqui, Major, eu tenho certeza que a senhora há de concordar comigo. Quando a senhora iniciou ali no bombeiro, né, naqueles primórdios, 93, ainda não tinha formalizado ainda o que é a nossa profissão hoje, que é o bombeiro civil. Eram todos militares, né, e tinha os brigadistas industriais, ou bombeiros industriais. E hoje nós temos uma nação também, uma formação aí de bombeiro civil, e tem muita mulher na área. Nossa, tem muita menina que vem, tem mulher que às vezes já não conseguem ser mais militares e vem pra cá e fala, eu não consegui ser militar, mas eu gostaria de salvar vidas. Tivemos a experiência de uma esposa, se não me engano, de um tenente da Polícia Militar, que fez o curso aqui só para aprender fazer desengasgo. E ela preferiu fazer o curso de bombeiro civil, porque ela falou, nunca mais eu quero tomar um susto na minha vida. A senhora acha que essa formação ela é importante para a população civil, no geral, para se preparar preventivamente? Porque eu sempre falo de prevenção. Eu falo assim, prepara para o pior, espero o melhor, mas aceito que vier. Porque preparado, se eu estiver, né, se me chamar, eis-me aqui, estou pronto para servir. Tudo que é segurança pública, tudo que é prevenção é importante. Sem dúvida. Eu estava compartilhando com o Benfica aqui uma alteração normativa que aconteceu agora em julho, porque eu estou trabalhando num processo de implementação de guarda civil, e aí eu estou vou estudando a legislação e tudo, e aí eu vi uma legislação, uma lei federal, já com um decreto, em que ela implementa percentuais, a gente falando de isonomia, de paridade, de gênero, isso é importante, prevenção, ampliar, capilarizar segurança pública. A gente trabalha para o povo. Sim. Para o povo. E aí, essa legislação me chamou a atenção porque ela diz que as guardas civis, os concursos, eles têm que reservar vagas para pardos, quilombolas, indígenas. Aí eu falei, olha como que o ordenamento jurídico brasileiro ele está crescendo e se adequando à nossa realidade. Que boa parte do povo é indígena, é quilombola, é pardo, é preto. E aí, você está falando de bombeiros, sim, civis, e aí eles estão. E tem também a Guarda Municipal, a Guarda Civil que complementa. Sim. Então, não vai haver retrocesso nisso. A gente tem que simplesmente se adequar à realidade do que a população precisa. E se a população precisa de capilarizar, de alguma forma, prevenção, segurança, educação, as políticas públicas têm que evoluir, o ordenamento jurídico também. Verdade. Então, eu só apoio, né? Eu sou do direito, eu apoio que o ordenamento jurídico, ele cresça nesse sentido, da valorização das profissões, da valorização das mulheres, da valorização das pessoas, políticas públicas que tragam aí paridade, equidade. Eu só tenho que apoiar. Eu sou fruto, né, de políticas públicas que trouxeram a possibilidade. Eu fiz um concurso público, né, um concurso público somente para mulheres. Nós estamos aí com os primeiros concursos públicos, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros, com paridade de gênero. Então, eu acredito nessa evolução que todos somos capazes. E que a gente pare de falar de uma sociedade patriarcal
né? Falar, a sociedade patriarcal não tem espaço para isso, não sei o que. Você aceite as mulheres aqui e crie soluções para que a gente possa estar juntos, caminhando juntos. Nós precisamos caminhar juntos. É uma realidade. As mulheres hoje estão em todas as esferas. Então, criar políticas que, não só a questão das mulheres, mas que, dessas pessoas que ficaram marginalizadas. Sim. Então a gente precisa disso, eu preciso disso, a minha filha precisa. A gente precisa realmente de um olhar, de uma escuta ativa, né, de um olhar mais carinhoso, com humanidade. Verdade. Aquilo que nós comentamos lá antes de iniciar, né? Precisa de ser obrigatório para se tornar normal. Tem que ser normal. Não precisa de, tem que ter lei. Gente, tem que ser normal, tá? O que nós trabalhamos hoje, eu vou até fazer essa pergunta para a senhora, que hoje eu treino aqui as meninas, né, mulheres que vêm aqui, e você fala assim, você grita assim, eu preciso de 4 voluntários. Aí o homem fala assim, pra quê? Eu só preciso de 3 agora, tá? Primeiro que pergunta já pula na frente. Geralmente, você fala assim, eu preciso de voluntários. As meninas, tô aqui, sabe? Eu tô vendo a senhora assim, muito polida, bacaninha, a senhora é muito chique na fala. Mas me fala aqui, quando a senhora servia, a senhora dava uns berros, assim, dava aquela vibrada? Não, acho que não. Acho que eu sou... Mas a senhora já teve que ficar brava. Não tem jeito de a senhora ser esse poço de calmas o tempo todo. Me conta. Eu acho que eu vou, assim, sobre essa questão de ser brava ou não ser brava, aí as pessoas que acham sobre a gente, né? Eu não me considero uma pessoa brava. Gente, alguém que já foi aluno da Major Adriana, por favor, comenta essa fala. Pergunta por aí, mas algumas pessoas, assim, as mais próximas da Cira, falam assim, é um jeito diferente. Já me falava assim, você fica mandando a gente rindo. Olha. Eu falei assim, não tem esse é o pior jeito de mandar. Ele fala assim, esses dias teve aqui os veteranos do 93, aí eles falaram sobre pegar marimbondo, né? Aí eu fiquei, só tá falando igual eu tô imaginando, só mandando, rindo. Vai lá, pega o marimbondo. Isso, vai lá. Aí você fica com vergonha de falar, não pode deixar. Eu vou tomar todas as ferroadas, mas eu vou pegar esse marimbondo pra senhora. Mas o tio uma vez falava assim, seu jeito aí, a gente quer obedecer. Eu falei, eu fico feliz. Fico feliz, não ter que fazer um relatório pra te mandar pra cadeia. Não, nunca aconteceu. Eu acho que eu não tive... Não aconteceu assim, um problema mais sério durante a carreira de estar chefiando, de partir para uma discussão. Na carreira militar, não. E lógico, você tem aquelas questões da convivência e tudo, mas nunca chegou assim nesse ponto de brigar. Legal, Major. Brigar não, desentendimento sim, normal, mas família. Família. É normal, acontece mesmo. Fica todo dia junto, eu que dou vontade de matar, né? Opa! Tá vendo como é que revela? Mas não mata. Né? Mas não mata. Fica só na intenção. Cuidado, hein? Só anotou em algum lugar, deixou em algum registro no computador. Se pegarem. Não, mas mas a gente mais acho que eu sou mais da confraternização, mesmo da solução. Que bacana. Eu acho que eu tenho mais esse perfil. Mas tem gente que me acha bravo. Mas é os que acham lá, não sou brava, não. Acho que não. Aí minha filha fala que eu sou brava. Mas aqui... Qual é o nome dela mesmo? Esther Vitória. Esther Vitória, espero você aqui nessa mesa. Continua. Mas mandar estudar, cumprir horário, isso não é ser brava, não. Não, isso é critério, tá certo. Cumprir, eu vou ter que falar de novo. Tô até imaginando. Mas essa coisa da mulher mesmo, né? Da liderança mais dócil, né? Das esposas, né? Que fala assim, só olha, né? A minha assim. Não é? Dá aquela olhada assim, já vou. Tô indo. Aí você já sabe. Eu tenho 2 formas de ser chamada a atenção. Olhar ou falar assim, ô André, aí, oi? Tem isso. Quando fala ô André, eu já fico desesperado. Mas enfim, né? É a vida do homem. Oi amor, depois chamou pelo nome. Nossa, você tá doido. Eu já sei, já começo a pensar, o que eu deixei para trás, o que eu esqueci, eu já fiz alguma coisa. Pois não, é mais fácil. Mas que legal. Mas, Adriana, foi uma felicidade receber a senhora aqui. Eu sei que, infelizmente, nosso tempo é curto, né? Mas eu gostaria muito que a senhora desse a sua explanada. Fala para nós o que a senhora acha hoje de tudo que está acontecendo, com a melhoria da prevenção,
com a função aí do Bombeiro Civil e como que a gente tem trabalhado essa legalidade toda, né, entre militares, civis, trabalhando e buscando conhecimento geral para a sociedade. Dê para nós a sua consideração final. Eu acho que a palavra principal é sociedade. Muito bom. Não é sociedade? Verdade. Nós somos servidores públicos, respeitados os direitos, a chancela de cada um, aquilo que diz a própria Constituição na sua para cada órgão público. Acho que não tem que se falar em perdas de direito, e sim de uma construção normativa que atenda o interesse público. Ponto. É interessante para a sociedade. Agora, não restringir, não tirar direito de ninguém, a gente tem que evoluir, né? Não tirar aí o poder, ou não é nem a palavra nem o poder, a autonomia. A gente precisa ter assim, a identidade. Verdade. Eu imagino que você, dentro da sua área, você quer manter a sua identidade. Sem dúvida. Eu quero manter a minha identidade. As instituições querem manter a sua identidade, porque isso traz autonomia de diversas formas, gera expectativa, gera sustentabilidade, preserva direitos. Agora, se eu tiver em mente que a entrega que eu quero final é prestar um serviço público de qualidade, com segurança, que as pessoas estejam bem, eu preciso gerar essa sensação de segurança. E a evolução que eu vejo das normas hoje, elas têm sido construídas através de diálogo. É verdade. E aí eu vou te devolver uma pergunta, porque eu quero ouvir de você. Hoje, você tem encontrado diálogo com as instituições no sentido de construir? Você tem buscado isso? Porque o caminho é o diálogo. É verdade. A ponta é a entrega, é a prevenção. Exato. Mas você tem buscado isso? É isso. Porque você fala disso comigo. A primeira conversa que a gente teve, falou, olha, eu tenho uma alteração que eu queria sugerir. Você lembra de você falar isso comigo? Eu quero sugerir lá pro pessoal do bombeiro, não sei o quê, porque fulano é bom. Eu falei, cara, liga lá. O pessoal está aberto para isso. Veio, as pessoas, tá? Não, eu sou suspeita, as pessoas são muito educadas. Sim, e veio. Portaria 77 mudou muita coisa pra gente, inclusive aquele diálogo que nós tivemos, que foi bem antes. Fiz o caminho que a senhora falou e deu certíssimo. O caminho tem sido construído consultas públicas. Sim. As pessoas têm que ser participativas. Exatamente. E menos destrutivas, no sentido de só criticar. Depois que está pronto, a pessoa vem criticar. Você acompanhou o processo? Você viu que teve uma consulta pública? Você sabe quem trabalhou nisso? Qual que era o objetivo? Né? Aí que a palavrinha de hermenêutica da norma. Você entende por que isso foi construído? Qual que foi o diagnóstico por trás dessa legislação? Eles querem me derrubar. O que aconteceu para que isso se tornasse lei? Sim, normalmente a norma surge de uma demanda social. Exatamente. E aí nós, enquanto legislativo, enquanto órgão público, enquanto pensadores, enquanto pessoas que operam direito, a gente constrói uma norma para atender uma demanda social. De modo geral é assim. Aí você não participa, depois critica. Né? Eu acabei de falar de uma alteração legislativa que está traçando percentuais para guardas civis, agora de nova. Eu achei fantástico. Foi por quê? Eu fui entender quem foi o relator, por que isso foi construído. Então, inclusive, você quer participar do processo? Desse vídeo, quando for lançado. Você quer que as coisas sejam modificadas e tem alguma demanda, alguma necessidade para a sua comunidade? Participa. Exato. Participa. Aí você eu não tenho tempo. Eu falei, então você aceita. E depois você pode questionar. Mas se você pode questionar, questiona para mudar aquilo de uma forma positiva. Exatamente. Eu acho que é isso. Sociedade, diálogo. Sociedade, diálogo. Verdade. E a gente ter atores que queiram construir, que dialogam realmente com as pessoas, que escutam. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu queria que os nossos governantes, os nossos parlamentares tivessem uma escuta mais ativa. Seria o ideal para nós, para todos nós. E que, igual a senhora falou, que a sociedade como um todo participe, somente os nossos interessados a esse tipo de diálogo. Porque saem normas, saem leis, e as pessoas ficam
viajando, e tem uma norma, uma lei que diz que ninguém se excusa pelo não conhecimento das normas. Sim. Então não dá para se fingir de leigo, tendo tanto acesso como nós temos hoje, portal do Gov, Google, IAS, nós temos vários recursos. O problema é como que nós estamos utilizando ele de forma proveitosa para nós. São ferramentas assim mais modernas que a gente tem acesso hoje, mas a questão é que quem está com o poder da caneta, ou com a capacidade do pensar, ter a sensibilidade, a empatia pela necessidade do povo. Isso. Porque nem sempre aquela pessoa vai ter acesso a essa informação, condições de participar do processo, porque o que a gente mais escuta hoje, estou cansado. Isso aí é desculpa de todos. Não quero saber, mas estou cansado. Não quero ouvir isso, nem isso, não quero saber. As pessoas são desmotivadas a participar de processos porque a gente tem perdido muito em credibilidade. Aquele negócio, não tem liderança, eu não tenho representatividade, então é escuta ativa, empatia pela dor do outro. Então, assim, a gente não perdemos muito, mas quem tem a posição... Você, na sua posição, você tem que incentivar os seus alunos. Eu, na minha posição, eu quero incentivar as pessoas que estão comigo. Vai acabar. Agora, você imagina quem tem condição de ser liderança. Falando, você tem condições, você tem que estudar. É o caminho para a gente viver melhor. Verdade. Para a gente estar com pessoas felizes, para os nossos jovens se sentirem motivados a estarem aqui. Né, aquela típica sensação de segurança. Isso. Os órgãos públicos estão caminhando para isso. Então, tudo voluntário, comunitário, abrindo espaço para as pessoas, como na sua área, conversando. Nós estamos evoluindo nesse sentido. É aquela coisa do acreditar. Eu tenho a tal da fé. E eu com a esperança. Eu tenho fé e a esperança vão andar juntas para poder resolver. Diz que a gente é bobo, né? Vamos continuar bobo? Vamos, eu prefiro. Às vezes os espertos tropeçam na frente, precisam de nós, que é bobo. Pois às vezes é melhor ser bobo, né? É isso aí. Major, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer maravilhoso conversar com a senhora, esse diálogo aberto com a senhora é incrível. Obrigado por dar voz ao bombeiro nesse episódio. Sou eu quem agradece. E eu espero que outras pessoas, outras mulheres, se incentivem nesse mês de outubro, assim como a Major Adriana, a desbravar e ter coragem para buscar mais. Porque tem oportunidade, não tem, Major? Tem oportunidade. Tem oportunidade. Busque as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Às vezes ela passa desapercebida. Durante a pandemia, eu ganhei uma bolsa para fazer uma pós-graduação. Falei, meu Deus, fazer uma pós-graduação em finanças públicas. Eu falei, não tem nada a ver com a minha área. E aí eu fiz. Falando, vou fazer. E hoje eu estou no Poder Público Municipal, podendo contribuir. E como essa pós está fazendo diferença. Deus prepara a gente. Estudando, falando, isso aqui dá para fazer isso aqui dá para fazer isso. É o que eu aprendi no Corpo de Bombeiros, com o que eu aprendi no terceiro setor, com o que eu aprendi naquela pós, que eu ganhei uma bolsa e não queria fazer. Aproveitem as oportunidades, pequeno, grande, e corra atrás do sonho. É isso mesmo. Tem um amigo meu que fala, a última frase, ele fala assim, tem pessoas que dizem que Deus escreve certo em linhas tortas, mas não, Deus escreve certo por linhas certas. Nas linhas certinho, Ele sabe o que faz. E a senhora foi preparada, foi para motivar a minha vida e a vida de dezenas de outras pessoas, e que nós possamos levar essa motivação sempre para sempre, e que a voz do bombeiro se eternize com a minha voz, com a sua voz, e com dezenas de outros profissionais desse ramo. Muito obrigado de novo, Major. E, se Deus quiser, teremos mais em breve. E salvar vidas, sempre, sempre. Grande abraço, galera. Até o próximo, A Voz do Bombeiro. Essa voz, a nossa voz. Um abraço, até o próximo.